Já aconteceu de alguma vez você estar assistindo um filme da Disney e pensar assim: eu acho que eu já vi esse personagem em algum lugar? Não se preocupa, você não é o primeiro a pensar isso, porque a Disney tá incrivelmente sempre fazendo isso. Como foi o caso que aconteceu em Enrolados, filme da Rapunzel lançado em 2010. Se você assistiu essa obra, você sabe que o Flynn possui uma rivalidade com Maximus, o cavalo que tem a missão de capturar o ladrão. E se a gente voltar para 1997, 13 anos antes, a gente vai ver que a expressão feita por Maximus é a mesma cara feita pelo Pegasus, em Hércules, também da Disney. Isso porque o design do Maximus foi completamente inspirado nesse cavalo alado querido, o que mostra que ele é um personagem reciclado pela Disney, mesmo que muito engraçado. Esse é só o primeiro dos vários personagens dessa empresa reaproveitados que você nem fazia ideia. Então faz o seguinte, pega a sua pipoca e fica ligado. Tá começando mais um Team Videos. Recentemente a Disney lançou o live action do filme da Pequena Sereia, filme de 1989, que foi um grande sucesso quando foi lançado no passado. Na cena do casamento entre o príncipe Eric e a Úrsula, disfarçada de Vanessa, a gente pode ver dois personagens reaproveitados que apareceram pela primeira vez em outro filme da Disney. A gente está falando desses dois convidados da realeza, que estavam no navio onde o falso matrimônio seria sacramentado, arruinando a vida da princesa Ariel. Esses mesmos personagens, o rei e o duque, que estão presentes no final do filme da Cinderela, onde recebem o maior destaque no final, quando o príncipe e a Cinderela finalmente estão perto de ficarem juntos. Essa é uma cópia total dos personagens. Wish é o filme que comemora os 100 anos de existência da casa do Mickey. E por se tratar de um marco histórico, ele trouxe a mais nova princesa da Disney, a Asha. Mas se você assistiu o trailer ou o filme e pensou: eu acho que eu já vi essa personagem em algum lugar, não se preocupa, você não foi a única pessoa a pensar isso. Isso porque tá na cara que a Disney vem nos últimos anos numa preguiça terrível para criar novos personagens. E por isso a Asha parece uma perfeita mistura de Isabela e Moana. Isabela Madrigal é uma das personagens mais amadas de Encanto e tem o poder de controlar as plantas, enquanto Moana dispensa qualquer apresentação, já que todo mundo sabe que ela é a destemida princesa do povo Motonui. E a Asha, como a gente comentou, parece ter um pouco das outras duas personagens, incluindo o estilo e cores da roupa da Isabela e a fisionomia adaptada da Moana. Recentemente, a Disney vem lançando filmes que não atingiram muito sucesso nas bilheterias, e um deles com certeza é Mundo Estranho, um filme que não empolgou muito, apesar de ser uma opção de entretenimento para um domingo à tarde. E um dos personagens mais legais dessa obra é o Ethan, filho do protagonista da história, o Searcher. Mas as poucas pessoas que assistiram o filme olharam para Ethan e ficaram com a impressão de ter visto o garoto em algum lugar. Isso acontece porque ele é basicamente uma versão mais jovem e em outra dimensão do Wasabi. Lembra dele? Ele é um dos protagonistas de Operação Big Hero, um dos ótimos filmes da Disney lançado em 2014. O estilo dos dois personagens é muito similar, e fica claro que a inspiração para criar o Ethan foi realmente o Wasabi. Quem é fã da Disney, principalmente os mais antigos, vão se lembrar de um curta-metragem de 1997 muito divertido da Pixar, chamado Jerry's Game. Nele a gente vê um senhor de idade muito criativo chamado Jerry, e ele tá jogando xadrez contra ele mesmo. Ele fez tanto sucesso que foi reaproveitado 2 anos depois em Toy Story 2, onde ele faz o papel do especialista em reformar e melhorar brinquedos antigos que é contratado para dar aquele upgrade em Wood, depois que ele é, entre aspas, sequestrado por aquele colecionador de brinquedos. Essa foi uma sacada muito legal da Disney na época. Todo mundo sabe que existem algumas regras para se fazer um filme da Disney, e uma delas é que é necessário ter um pet, o que é muito legal. Mas o estranho é quando a empresa não consegue mais nem ter criatividade para criar um personagem pet.
e começa a reaproveitar designs de outros filmes. Esse é o caso do Legend, cachorro de 3 patas que pertence à família Claus no filme. Agora diz pra mim se ele não parece bastante com o cachorro do Príncipe Eric do filme original da Pequena Sereia de 89. Realmente a semelhança dos dois existe. Claro que com quase 40 anos de diferença entre as animações. Apesar desses filmes não tão bons recentes da Disney, a gente tem a esperança que em breve novos e bons filmes de lá vão ser lançados. E para atrair bons presságios desse tipo, comenta aqui embaixo o #Disney para ver se dá sorte a gente vê novas e boas obras da empresa em breve. Ainda falando do filme de 2022, a gente achou outro aspecto que foi uma cópia descarada e reaproveitada, mas que não necessariamente é um personagem. O design usado no título do filme. O mesmo estilo também já foi usado em 2 produções da Disney, em DuckTales, tanto na versão de 87 como na de 2019. Além deles, o mesmo estilo de nome também foi usado em todos os filmes de Indiana Jones, que acabaram se juntando ao catálogo da Disney depois que a empresa fez um acordo com George Lucas. Mas a verdade é que apesar do design ser inspirado nessas 2 excelentes franquias da Disney, o título de Mundo Estranho ainda consegue ser um pouco pior. Realmente nessa eles não acertaram muito. Falando em filmes recentes da Disney que não foram aclamados nem pelo público nem pela crítica, temos também Lightyear, que aborda a história de origem de um dos maiores personagens das animações, o Buzz. E dentro dessa obra a gente pode ver que existe uma personagem que parece bastante com alguém que a gente já viu em algum lugar. Essa personagem é uma das membros da tripulação do nosso querido herói Buzz. A gente tá falando da Derby, a coroa pessimista que é voluntária da Patrulha Zap. Se você notar bem na fisionomia dela, vai perceber que o formato do rosto da personagem é bem quadrado, e o seu nariz é um pouco maior em proporção ao seu rosto que o de outros personagens. Além, é claro, do fato do seu cabelo ser totalmente branco. Se você voltar 13 anos no passado, talvez se lembre de um dos melhores filmes da Pixar, Up. Nele a gente tem o Crawl, aquele senhor mal-humorado e rabugento, mas que no fim todo mundo gosta. E se a gente notar bem, a gente percebe que os 2 personagens possuem traços parecidos e que lembram bastante um ao outro, o que indica que realmente a Disney vem passando por uma crise de criatividade, e fazer novos personagens do absoluto zero tem ficado cada vez mais raro. A Alicia também é uma outra personagem importante de Lightyear de 2022. Ela é ninguém mais ninguém menos que a chefa do Buzz, além de patrulheira espacial e sua amiga pessoal. No caso dela, a gente pode dizer que ela é praticamente uma cópia em outra produção da Disney, mas que não é exatamente uma animação. A gente está falando da Maria Rambeau, colega da Força Aérea da Carol Danvers, a Capitã Marvel. Quem assistiu alguns filmes da Marvel viu a personagem aparecer algumas vezes, inclusive com o manto de Capitã Marvel em outra dimensão. Agora vamos voltar um pouquinho no passado e vamos ver um personagem que foi 100% reaproveitado entre 2 filmes da Disney, lançados com 6 anos de diferença. Em 1967, no filme Mowgli, o Menino Lobo, a gente conhece o simpático e preguiçoso Baloo, o urso amigo do Bagheera e do próprio Mowgli, que quer saber só de curtir a vida sem muitos compromissos. Mas se você assistir Robin Hood, lançado em 1973, você vai achar que o mesmo Baloo foi escalado para interpretar o João Pequeno, fiel amigo do Robin nesse outro filme. Isso porque, tirando a pequena diferença de coloração no pelo dos 2 personagens, já que o tom de João Pequeno é marrom e o do Baloo é mais cinza, a gente pode dizer que se trata exatamente do mesmo personagem. Nessa, a Disney reaproveitou praticamente todo o personagem. Pouca gente conhece o curta de 15 minutos de 1960 da Disney, chamado Golias II, que conta a história de um elefantinho minúsculo chamado exatamente Golias. Esse rápido filme, apesar de não ser muito conhecido, teve várias cenas e até personagens que serviram de inspiração para outros filmes da empresa. Um deles é o tigre Raja, que na verdade serviu de inspiração de design para a criação do inesquecível Shere Khan, que a gente vê em Mowgli, o Menino Lobo. Mas os próprios desenhistas afirmaram que usaram a ideia e o conceito de Raja,
que em Golias II queria só comer carne de elefante para poder finalizar a arte de Shere Khan, o terrível tigre que quer acabar com Mowgli. Além desses dois maus elementos, também existe uma cena no curta-metragem Disney que foi praticamente copiada e colada também em Mowgli. É a cena em que a gente tem uma espécie de engavetamento de uma manada de elefantes no meio da selva. Gente, a cena é idêntica à que a gente vê acontecendo com o grupo do coronel e seus soldados elefantes em Mowgli. Nessa, a Disney deu o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V. Esses foram mais alguns personagens que a Disney reaproveitou de um filme para outro e que muita gente nunca tinha percebido. Para você continuar vendo um conteúdo de qualidade, a gente separou esses dois vídeos incríveis para você assistir. Esse aí da direita é muito bom.